Pessoal do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio e hoje estamos com o Thiago, CEO da Dentsu Brasil. Thiago, muito prazer. Obrigado por você estar aqui conosco, cara. Valeu, obrigado pelo convite. Boa. Thiago, a gente já estava trocando aqui ideia nos bastidores, um cara que tem muito para agregar aqui no nosso papo. Então, Thiago, primeiro eu queria conversar com você, iniciar esse podcast falando sobre tecnologia e criatividade. Queria que você conversasse um pouco sobre esse ambiente. Eu sei que você tem uma formação muito atípica na indústria do marketing, com engenharia, uma coisa bem do seu background que você traz para isso. E queria que você desse a sua perspectiva do que você está vendo no atual cenário em tecnologia e criatividade, que é uma coisa que você entende bem. Boa. Obrigado pelo convite de novo. Acho que eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu acho que talvez ela faça link bem com esse contexto de criatividade, né, e tecnologia. Boa. Eu, como você comentou, sou formado em engenharia mecânica, né, pela USP e trabalhei muito tempo em projetos e iniciativas de negócio, transformação digital. Fiz uma carreira bem grande, extensa na Accenture. Aprendi a ser bem estruturado dentro dos pensamentos e dentro das ações. E fui migrando um pouco para essa carreira migrando um pouquinho através do digital para um contexto de marketing, né? Porque no final das contas o marketing ele deixou de ser um marketing tradicional, só com grandes ideias, e passou a ser um marketing muito tecnológico, né? E uma coisa que eu fui reparando, até recentemente a gente escreveu um artigo sobre isso. O marketing ele tem o objetivo de resolver problemas, né? E para você resolver problemas, você precisa ser criativo, né? As soluções elas mudam de acordo com o cenário. E isso é muito o que você aprende no contexto de engenharia, né? A engenharia, você precisa ser muito criativo para resolver os problemas de engenharia, né? É um pouco você comentou do Elon Musk e do Hyperloop, né? Todo grande projeto de engenharia, você precisa, de alguma forma, pensar em novas formas de fazer a mesma coisa. Total. Né? Então, por exemplo, cavar um túnel e fazer você chegar de A a B é algo que existe há muito tempo. Né? Talvez como é que você muda isso para você conseguir fazer isso de forma mais rápida, de forma mais eficiente, né? Talvez com menos risco, né? De uma forma sustentável, né? Então, tudo isso começou a ser necessário dentro de grandes obras de engenharia, né? E no marketing é a mesma coisa, né? O marketing ele começou de uma forma, se você ver a história do marketing, ele nasceu muito atrelado com a área comercial, né? Então, em grandes corporações você tinha a área comercial e essa área comercial ela era responsável também por fazer algumas coisas de marketing, né? E isso daí foi evoluindo e viu-se uma importância de você ter uma área separada dedicada para fazer isso. No final das contas, com a revolução da tecnologia, com a revolução do digital, né, meados de 90, o marketing ele se amplificou e ele deixou de ser uma coisa mais restrita a alguns canais e passou a ser algo com uma quantidade de canais muito grandes, né? Sim. E aí você só consegue fazer isso através de tecnologia, né? Então você só consegue ter uma cobertura muito grande de todos os canais se você tiver uma tecnologia por trás. E vinculado a isso, você tem criatividade em tudo quanto é lugar. Você tem criatividade na forma com que você cria a comunicação propriamente dita, na forma com que você interage com os canais, né? Tudo isso você está reinventando e fazendo isso de formas diferentes quase que todo dia. Então, por isso é muito importante esse contexto de o marketing ser um marketing criativo que está evoluindo muito e a engenharia também te ensina a fazer isso, né? A forma com que você resolve um problema hoje não é a forma que você vai resolver o problema amanhã. Isso se aplica muito no marketing, né? E eu acho que o que eu estou vendo muito você pega, por exemplo, o AI, no tal buzzword agora, né? AI ela existe faz muitos anos. Né? Esses algoritmos de redes neurais eles existem desde o começo acho que 1900 e bolinha, né? Existem esses algoritmos. Obviamente, você nunca teve tecnologia suficiente para rodar ele em escala como você tem hoje, né? E esse negócio vai mudar a forma com que a gente trabalha. Então,
a forma com que a gente veio fazendo digital até agora vai mudar daqui para frente, né? Ou daqui um pouquinho para frente, mas sem dúvida vai mudar. Se você não tiver essa capacidade de adaptar e mudar e evoluir junto com a tecnologia, você vai ter um problema, né? E eu acho que esse é um pouco do link do contexto todo. Sabe que você citou uma coisa bem legal de engenharia? Que normalmente as pessoas, quando olham para a engenharia, pensam que o engenheiro ele precisa ser um cara metódico e pragmático. E aí eu fui até chamado para dar uma palestra numa construtora, numa empresa bem engenharia, sabe? Só engenheiro. Tipo, 100 e poucas pessoas na palestra, 100 e poucos engenheiros. Todo mundo engenheiro. E todo mundo com aquele jargão do tipo, não preciso reinventar roda, tem que fazer mais do mesmo. E eu tentei trazer um ponto de vista pragmático do porquê engenheiros precisam se reinventar. E o ponto de vista clássico e bem direcionado é que toda matéria ela tem um custo a longo prazo mais caro. Tudo que um engenheiro hoje faz, ele precisa de alguma forma se reinventar, porque as coisas que ele faz hoje não se sustentam a longo prazo. E aí, se você pegar, por exemplo, o que está acontecendo hoje no mercado imobiliário, a gente está tendo um problemaço de custos de matéria-prima crescendo de maneira vertiginosa e as margens caindo. Isso aconteceu há 10 anos atrás, quando a engenharia era muita alvenaria, sabe? Você demorava 5 anos para ter um prédio. Hoje você não pode demorar 5 anos para fazer um prédio. Demora 2 anos. Porque se demorar 5 anos, você não tem mais resultado. E os engenheiros tiveram que se adaptar e reinventar as coisas. Por quê? Porque não dava mais para fazer um prédio em 5 anos. O mundo mudou. Então, a inovação ela vem muito conectada com a necessidade. Se as pessoas não entenderem que criatividade e inovação é uma necessidade de um negócio, cara, você está fadado ao fracasso, né? E ninguém melhor do que os engenheiros para poder fazer isso, né? Porque o engenheiro que, cara, no final é ele que cria, né? Ele que mete a mão na massa. Algumas coisas... Primeiro, processo e estrutura, ela não é desvinculada à criação. Essa é a minha visão. Boa, tá? Por quê? Por exemplo, quando você vai fazer um processo de uma criação de uma campanha, você tem um processo por trás, né? Não é que você está... Eu vou usar aqui um jargão, mas você não está no banheiro lá esperando e você tem a ideia, né? Ele é um processo mental que você vai trabalhando. Você faz um estudo antes, você se informa sobre os objetivos de negócio do seu cliente, você se informa sobre como a sociedade está vendo aquela problemática, aí você tem um processo um período de maturação das suas ideias, você gera essas hipóteses, aí você testa essas hipóteses e aí depois você vem com a ideia final para a campanha, né? Então, existe um processo por trás, inclusive do processo criativo, né? Então, a criação, esse pensamento do engenheiro de você seguir uma cadeia, uma sequência, ela é importante, inclusive, para uma área criativa de agência, né? Só que esse próprio processo ele evolui com o tempo, né? Você começa a colocar ferramentas dentro desse processo que te ajudam a ser melhor e fazer isso daí de forma mais rápida. É um pouco do exemplo que você deu com relação aos edifícios, né? Na publicidade funciona da mesma forma. Antes, imagina, você precisava fazer uma pesquisa de intenção de consumidor, você tinha que ir a campo, achar as pessoas, elas tinham que preencher um papelzinho, marcar o X, você tinha que dar uma contribuição para ela ou alguma coisa, você tinha que talvez juntar essas pessoas dentro de um lugar, fazer um focus group. Hoje você tem isso muito fácil no digital, né? Você tem institutos que já tem uma base, o tal do crowdsourcing, você faz muito isso, né? Você tem uma base de pessoas que estão ali, de alguma forma sendo remuneradas, mas para dar essas respostas e te ajudar a fazer isso daí de forma muito mais rápida. O que você não pode, tanto na engenharia quanto na comunicação, é ficar parado dentro daqueles mesmos processos, né? E dentro daquela mesma forma de trabalho. Você precisa evoluir de forma constante. Então, da mesma forma que o edifício você demorava anos para fazer, agora você precisa fazer ele em meses, né? E você tem tecnologia para isso, a tecnologia evoluiu para que você consiga fazer isso. Antes você demorava meses para sair com uma ideia de campanha, hoje você demora semanas, né? Às vezes até dia. O próprio ChatGPT ele ajuda você a garimpar informações sobre aquela problemática que antes você precisava ficar no Google Type, né? Não, site, clica aqui.
busca, aí, pô, esse site aqui não tem informação, vai em outro. Para você fazer essa pesquisa, hoje você dá um prompt para o ChatGPT e já te dá muita coisa mastigada. Então, isso daí acelerou muito o processo de criação de campanha. Então, existe sim esse paralelo entre engenharia, a física, né, que evolui de forma constante, e a comunicação, que também tem que evoluir de forma constante e sempre muito enraizado com tecnologia, ambas as partes. Boa. Cara, quero explorar um pouco da Dentsu, mas antes eu queria falar um pouco da sua carreira, principalmente do momento que eu acredito, pelo que eu pesquisei, podemos estar errado, me corrija, porque a vida é sua, que acabou sendo muito forte o seu processo de integração no mundo de transformação digital através da tua carreira, principalmente sua passagem pela Accenture e por outros caminhos assim. Eu queria escutar um pouquinho como é que foi essa passagem antes de você chegar na Dentsu. Boa. A minha carreira ela sempre foi muito relacionada com resolver problemas de cliente, né? Então, por exemplo, desde o começo, quando você começa a fazer estágio em consultoria, e a consultoria é uma baita escola para isso, ela te ajuda a entender o problema e pensar na melhor solução, né? Um pouco do que você vai sendo doutrinado, catequizado e ensinado a fazer, né? E aí tiveram algumas coisas na minha vida profissional que fizeram eu fazer um shift, muito relacionados a alguns livros que eu li, né? Se você pega aí livros sobre transformação digital, Clay Christensen, né, que fez aí Competing Against Luck e outros livros, o próprio Salim Ismael com organizações exponenciais, né? Esses livros mudaram um pouco a chavinha na minha cabeça, né? De que o mundo ele vai cada vez mudar mais rápido, né? Se você não mudar com ele, você vai ficar para trás, né? E aí, nesse contexto, eu comecei a trabalhar muito com ajudar grandes corporações a se transformarem mais como startups, né? Boa. A startup ela tem esse contexto do fail fast. Eu não gosto muito desse contexto, desse termo, mas ela aceita erro de forma mais fácil, né? Por quê? Porque ela sabe que o erro está fazendo ela evoluir e seguir para um patamar maior do que ela tinha antes. E as grandes organizações, né, elas são muito travadas, elas são muito engessadas e elas têm dificuldade de trabalhar como uma startup. E aí existem algumas metodologias, algumas formas de você tentar fazer com que essa organização trabalhe mais, pelo menos em alguns contextos, de acordo com um modelo de startup, que é um modelo que evolui muito mais rápido, né? Às vezes ele é até um pouco mais custoso no começo, mas ele evita coisas como, por exemplo, uma Blockbuster, uma Kodak da vida, né? Então, eu fui um pouco nessa linha. E aí, coincidentemente, um ex-cliente meu que estava trabalhando na RAP me chamou para bater um papo num sábado, junto com a CEO da RAP na época, que estava aqui no Brasil. E falou, eu vi que você está trabalhando com transformação digital e tudo mais, a gente está precisando um pouquinho de uma ajuda aqui, você não quer vir bater um papo no final de semana? Eu falei, coloquei meu chapéuzinho de vendas, né? Falei, vamos vender um projeto para a RAP, né? E aí ficamos lá 2 horas conversando, papo vai, papo vem, e no final ele falou, você não quer vir trabalhar com a gente, né? E aqui é o oposto, né? É uma startup que cresceu e precisa se transformar numa multinacional, né? É o outro lado da moeda, né? Uma startup que cresceu e precisa talvez de uma estrutura, de processos, de uma forma de trabalho talvez um pouco mais como uma multinacional, mas sem perder esse viés, esse caráter de crescimento exponencial, né? Aí eu aceitei o desafio. E aí, coincidentemente, eu aceitei o desafio, deu 2 meses, veio a pandemia, né? E aí eu fiquei que nem maluco trabalhando, porque a RAP bombou, foi uma principalmente todos os aplicativos de delivery, assim como todas as pessoas que fazem o delivery, os motoboys, os entregadores, os rapitendeiros, que eles chamavam na época, eles ajudaram a sociedade a passar por esse perrengue, né? Se não fossem eles, a gente estava numa situação muito pior, né? E nisso você tinha um business para rodar e um crescimento, porque você de alguma forma precisava também usar desse momento para crescer a empresa, né? A empresa estava num momento muito importante, a sociedade estava num momento muito importante e foi muito legal. Foram quase 2 anos, 1 ano e pouco, num nível extremamente acelerado, né? No primeiro dia que eu comecei lá, segundo, se não me engano, a menina falou, aqui o tempo passa vezes 3, né? Então, um mês equivale a 3.
falei, não, cara, assim, eu venho de consultoria, né? Eu tô acostumado a trabalhar. Cara, é outro nível. Assim, é aquele tal negócio. É tudo para hoje, porque você não sabe se o amanhã vai existir, né? Ainda mais num contexto de pandemia, que realmente você não sabe, né? Quando você está numa startup, ou você faz agora, ou você não faz mais, porque amanhã você ou vai ter outra prioridade ou você não vai existir mais, né? Então a RAP estava muito nesse momento, né, de querer crescer e a humanidade estava meio que num momento onde talvez não exista um amanhã, né? E aí isso tudo potencializado foram um ano que acho que passaram 5 mais ou menos, né? E eu estava lá, tranquilo, feliz, né, fazendo bastante coisa. E aí eu recebi o convite para assumir uma das empresas do grupo da Dentsu, que é a Naveg, né? E ela precisava também, ela era uma startup, foi comprada pelo grupo, e aí um momento de fim de cookies, muito relacionado com o mercado do marketing digital, precisava de um norte, precisava de um CEO, né? E aí eu vim assumir esse papel pensando em transformar a empresa, voltar a colocar um viés de transformação digital, voltar a tratar ela como uma startup. E a gente fez um business case, um plano, todos os conceitos de transformação digital, design thinking e tudo mais. Definimos e ela começou a ir super bem, né? E aí, em seu momento, pediram para eu fazer a mesma coisa com o grupo Dentsu como um todo. E cá estamos. Pô, que legal, cara. Então, cara, sua carreira foi muito focada em transformação digital de uma forma geral. Principalmente transformações empresariais de uma forma geral, né? Porque você citou aí 2 casos que de uma empresa tradicional para uma empresa estilo startup e de uma startup que precisa criar a musculatura de uma corporação multinacional. Então você conseguiu beber dos dois mundos, né? Das 2 fontes. Isso é muito legal. Eu queria falar um pouco com você sobre o momento atual da Dentsu. E eu até queria que você explicasse um pouco para o pessoal o que de fato vocês fazem, né? Porque muita gente vê a Dentsu como, cara, um monte de frente, um monte de coisa, mas o que a Dentsu faz? Eu acho que isso é legal também a gente contextualizar para a galera saber. Bacana. A história da Dentsu, eu acho que o mercado meio conhece, né? E ela foi uma empresa de muito sucesso durante muitos anos. E aí, como toda empresa de muito sucesso, ela tem que parar e, às vezes, reformular o seu modo de trabalho, justamente para aquilo que a gente falou no começo, né? O mundo ele vai evoluindo e vai mudando, né? Então, a forma com que você fazia negócio no passado não é a forma com que você faz negócio hoje. A forma como você fazia marketing antes não é a forma com que você faz hoje. E uma das coisas que a gente fez na Dentsu foi estruturar a empresa com 3 focos, né? O primeiro foco eu preciso ter uma estrutura organizacional que seja escalável. Eu não posso ter uma estrutura organizacional, por mais que seja uma multinacional, eu não posso ter uma estrutura que seja engessada, né? Isso daí vem um pouco do que eu aprendi lá transformando de um lado para o outro, né? Boa. Depois, você precisa ter foco em resolver o problema dos seus clientes, né? Você não pode ter um foco interno. Você não pode ter uma agenda interna que sobrepõe a agenda do seu cliente, né? Então, se você não consegue resolver o problema do seu cliente, você precisa abrir mão. Você precisa deixar que ele ache alguém que consiga resolver o problema dele. Se você consegue, você deve focar em resolver o problema do seu cliente. Então, esse foi a segunda mudança que a gente fez. E a terceira obviamente, todo business precisa crescer, né? O mundo, eu diria, o universo, ele está em expansão. Então, acho que não tem muito outro caminho, né? Ou você cresce, ou você expande, ou você encolhe, né? Você não tem o universo não trabalha com platô, né? O universo não trabalha com platô. Ou você está crescendo, ou você está caindo, né? Então, se você não está, então você precisa crescer, né? Então esse é o terceiro pilar. Então esses são os 3 pilares fundamentais que a gente tem hoje aqui dentro do Brasil. O que a gente faz? A gente resolve problemas da área de marketing. Então, se eu pudesse resumir em uma frase, é isso que a gente se propõe a fazer. Se você tem um problema de mídia, se o seu problema é resolvido com uma operação de mídia, a gente opera mídia para você. Se o seu problema é resolvido com uma criação outstanding, a gente vai ter uma criação outstanding para você. Se o seu problema é resolvido com tecnologia, a gente vai aportar tecnologia para você. Se o seu problema é resolvido com dados,
A gente vai aportar plataformas e tecnologia de dados. Se o seu problema é estratégia ou CXM, CRM, que a gente costuma chamar, como você se relaciona com o seu cliente, a gente vai te ajudar a resolver. Se o seu é uma mescla disso, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente tem uma área de business que entende o problema do cliente e busca dentro de casa cada uma das capabilities para poder resolver o problema do cliente. Então, se você pergunta o que a gente faz, a gente resolve problemas das áreas de marketing dos nossos clientes. Não sei se... Acho que é isso. Boa, golaço. Ótima definição. E hoje, falando sobre a Dentsu no Brasil, né? Uhum. Quais são os principais objetivos e pontos que você está olhando para essa cadeira nesse momento, enquanto é o Brasil da Dentsu? O que você está mirando em termos de objetivos? O que a Dentsu quer aí no seu planejamento estratégico para o Brasil? Você fala um pouco de um contexto de Dentsu ou de um contexto macroeconômico geralzão? Não, de Dentsu mesmo. De Dentsu. Isso é uma boa pergunta. A gente está, inclusive, trabalhando muito forte no planejamento do ano que vem. E a gente está fazendo um 3-year plan, né? Então, ano que vem, 25, 26. Eu acho que não tem muito uma... Uma coisa que a gente identificou, se você tenta fazer tudo de uma vez, você não vai despender o esforço necessário em cada uma das frentes, né? Sim. Então, tem algumas coisas que a gente está fazendo nesse momento. A gente fez uma reestruturação na nossa área de criação. Então, hoje a gente tem uma área de criação sólida, bem bacana, que deve continuar sendo ajustada aí durante o próximo ano, muito com a vinda de um líder de criação. A gente está avaliando algumas opções. Para o ano que vem, a gente quer ter muito foco em eficiência de mídia, né? Então, por exemplo, se você pensa... Cada uma das 5 capabilities que a gente tem, mídia, tecnologia, criação, CXM e dados, né? Acho que eu falei as 5. Todas essas daí, cada uma tem o seu objetivo, o seu MTP, seu Master Transformation Purpose interno, né? Legal. Se você pega mídia, qual que é a nossa grande aposta em mídia? Media is all about efficiency. Eu preciso fazer mais com o dinheiro que o meu cliente tem. Fazer mais e melhor, né? Então, a gente vai focar muito o próximo ano em ser a empresa de mídia mais eficiente do Brasil. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso goal. Se você pensa de um ponto de vista de tecnologia, que é uma outra área que a gente quer focar, assim, é difícil falar isso, mas tecnologia é commodity, ela comoditiza muito rápido. Sim. Então, por exemplo, tudo que é nova tecnologia agora... Cara, em 2, 3 meses ela vira commodity. Você pega AI. AI deu um buzz no final do ano passado. Deu 2 meses, tinha 1 bilhão de plataformas de AI para fazer o que você quisesse, né? Total. Então, comoditiza muito rápido. E aí, o que acontece? Você precisa ter isso em escala. Então, se é algo que comoditiza muito rápido, ela começa a ficar barata. E você começa a ser pressionado por quem que me dá mais, quem me dá esses recursos ou essa entrega pelo menor preço, porque no final todo mundo vai entregar muito parecido, né? E para isso você precisa ter escala, né? Então, o nosso objetivo em tecnologia vai ser escalar para o próximo ano. E criação, que é o outro foco que eu comentei, criação, business creativity. E isso para essa linha que a gente quer seguir. Não é a criação para ganhar prêmio, não é a criação para resolver problemas de negócio, né? É um pouco dessa ideia que a gente quer colocar para os próximos anos. Boa. Faz sentido? Faz muito sentido. Tem uma frase que um amigo, nem vou citar porque vai que ele tem problema lá, mas ele me disse o seguinte, cara... Nos próximos anos, a gente precisa mais profit e menos canes. É isso aí. Entendeu? Exato. Boa, isso. Boa. Super concordo. A gente precisa de mais profit e menos canes. Canes não traz profit. Pode trazer, né? Mas, na verdade, dá para trazer muitas vezes. Mas, enfim, você ter o foco em canes tem que ser consequência, né? Só fazer um parênteses sobre isso. Eu super concordo, né? Eu acho que tem que ser esse o foco mesmo. Eu acredito que Cannes é uma consequência de um bom trabalho, né? Então, quando você tem uma campanha legal, uma história bacana, você leva lá. Mas o Festival de Cannes, ele
ele é menos sobre criatividade e hoje, essa é uma visão muito particular minha, tá? Ele deixou de ser um evento de criatividade e passou a ser um evento de negócios, né? Então você tem sim o evento de criação que premia tudo mais lá, mas o que acontece em volta, onde você tem todas as houses lá, você tem os eventos, as festas, é relacionamento e negócios, puramente, né? A criação ela passou a ser o trigger desse negócio, mas ele cresceu de uma outra forma, que ele deixou de ser só um evento de criatividade, que premia a criatividade, passou a ser um evento de negócios. Legal. Uma coisa que eu acho bem interessante da gente explorar aqui, que muitos dos CEOs que escutam a gente acabam perguntando, até mandando direct, querendo saber mais, é sobre como a gente, como CEOs operam empresas que, cara, são grandes polvos, elas têm várias frentes, internacional, como é que você se relaciona? Porque, principalmente falando as perspectivas de serviço de entrega de valor, cara, isso é muito geolocalizado. O que funciona aqui não funciona na Europa. O que funciona na Europa pode não funcionar aqui. E tem coisa que funciona dos dois lados. Mas você precisa regionalizar a tua entrega de valor, a tua proposta de valor. E se tratando de uma empresa gigante, como que a gente faz isso muito bem? Como é que fica o papel do CEO nesse processo? Isso é uma coisa que muitos CEOs se perguntam e, mais ainda, muitos CEOs sofrem com isso e não têm, inclusive, lugares para, enfim, saber, buscar conhecimento, perguntar. Eu vejo muito CEO nessa posição. Não sei se você sofreu com isso ou na verdade, se sofreu ou não sofreu, mas como na sua perspectiva a gente consegue solucionar isso? Boa. Você vai falando e eu vou pensando em algumas coisas, tá? Se eu não responder direito, aí você me freia aqui. Eu acho que tem uma primeira componente aí, que é a componente da lateralidade, né? Um dos grandes desafios que eu senti quando eu assumi essa posição é a quantidade de temas distintos que você precisa lidar no dia a dia, né? Quando você é um head de uma área específica, você tem vários problemas, mas você tem pelo menos alguma coisa ali dentro de uma mesma caixa, né? Uhum. Quando você deixa de ser e você assume essa posição de CEO, você começa a ter que tratar desde temas de RH, finanças, até negócio. Então, você pega no nosso caso, a gente tem uma área de mídia, a gente tem uma área de tecnologia, uma área de criação, uma área de dados, uma área de CXM, uma área de negócios. Você tem os relacionamentos com o cliente. Então, a lateralidade de temas é muito grande, né? E você aprender a lidar com isso, às vezes, é meio overwhelming, né? Você fica meio assustado, né? Eu acho que esse é um dos desafios. E você pega, por exemplo, as grandes multinacionais, elas normalmente têm até mais de um produto também, né? Você pega bens de consumo, você tem produtos de natureza diferentes, né? Você tem tópicos de natureza diferentes. Então, você precisa ter um time muito bom, né? Porque você não vai conseguir olhar tudo. Se você não tem um time bom que gere, uma diretoria boa que gere determinado tema, você vai ter que entrar mais no detalhe ali, né? Ter pessoas de confiança também é muito importante. Então, eu acho que isso de um ponto de vista mais local. Quando você vai pro espectro global, por exemplo, a Dentsu ela é uma empresa que opera em quantos países, Karina? 145 países, né? Se não me falha as informações, eu acho que ela é a maior agência do globo, assim, do mundo, não sei. Ela é entre as 5 maiores grandes grupos do mundo. Né? Ela não é a maior. No Japão, ela é a maior. A gente cresceu com aquisições dentro principalmente na Europa e Américas. Mas no globo, a gente é entre os 5 maiores grupos. Ou seja, é grande pra caramba. É grande pra caramba. Né? E aí você tem as complexidades de uma organização desse tamanho. Né? E, de novo, é uma organização que tenta se reinventar a todo momento. Então, ela vai testando alguns modelos e vai se ajustando à medida que o tempo vai passando, e aquilo que vai dando certo, ela vai replicando. Né? Então, é um ambiente de muitas mudanças. Algumas outras organizações globais, eu sei que elas são mais estáticas em alguns casos, né? Talvez com um plano de carreira mais firme. Então, você vai ser CEO
Brasil, depois vai ser Américas, depois vai ser global e assim por diante. Né? No nosso caso é muito dinâmico. Né? E cada CEO acho que vai ter a sua situação, né? O seu ecossistema ali para navegar. É muito questão de entender um pouquinho como a organização funciona e tentar ir moldando de acordo com ela. Né? E como é que funciona essa relação com as outras, não sei se a gente chama de filiais, mas as outras empresas ao redor do mundo? Uhum. Como é que fica essa dinâmica? Como é que vem essas informações? Como é que vem a diretriz? Você tem espaço para, vamos ajustar aqui de uma forma. Cara, o pessoal lá, Japão, me dá só um KR, eu tenho que cumprir esse KR aqui. Quem estratifica isso sou eu. Ou não, já existe um plano muito direcionado para cada país. Como é que funciona essa dinâmica global, assim, essa estrutura hierárquica global? Tem alguns guidelines, tem algumas definições que a gente precisa seguir, né? Principalmente no que diz respeito a reporting, finanças, a parte mais corporativa, então isso estrutura. Mas o negócio em si, a gente tem flexibilidade para trabalhar da forma com que a gente acha que é melhor para aquele país. Né? Felizmente, dentro da América Latina, a gente tem uma integração muito boa. Então, eu acho que a gente é uma dos grupos que tem essa melhor integração na América Latina. E aí eu falo de México para baixo. Né? Muito por conta da liderança que a gente tem. Né? A liderança, o Juan Pedro, que é o nosso líder, o CEO Latam, ele fomenta muito essa troca e essa integração entre a região. Então, isso é muito dele. Né? E eu vejo diferente dos outros grupos. Né? Os outros grupos eles têm isso muito cilado. Né? Então, Brasil é Brasil, normalmente muito grande. Aí tem Argentina, Colômbia, tem alguns que têm alguma operação no México e assim em outros países aqui. Mas, no final, não existe tanto essa integração. Eu te dou um exemplo. A gente ganhou um Grand Prix lá em Cannes. Né? Esse Grand Prix que a gente ganhou foi uma ideia que foi pensada pelo time da Argentina. Quem comprou a ideia foi os Estados Unidos, que fez a campanha. A gente desenvolveu o app aqui no Brasil, com o nosso time de tecnologia. O cliente era brasileiro, a gente rodou a filmagem, a campanha, e foi finalizada pelo time dos Estados Unidos. E ganhamos um Grand Prix. Então foi uma colaboração muito grande, né, entre todas as unidades de negócio. Né? Isso muito graças a essa liderança que fomenta esse tipo de colaboração. Né? Com o resto do mundo, ainda é um pouco mais restrito, mas a gente tem alguns fóruns, a gente importa muita coisa que acontece, por exemplo, na Europa, tem alguns clientes, a gente tem muito cliente global. Né? Então, esses clientes globais, eles acabam tendo uma liderança global, mas aí é muito específica para uma conta em questão. Né? Tem clientes muito grandes, clientes menores, que têm uma gestão central, que aí pode ser na França, pode ser em Londres, em Amsterdã, no Japão. E aí, com cada um desses países, a gente tem essas interfaces, mas são mais específicas para as contas em questão. Entendi. E você comentou um pouco dessa dinâmica de como tudo acaba sendo bem rápido, né? Como é que tudo oscila. Isso também acaba acontecendo por conta do mercado, né? Vocês operam no mercado que tudo fica velho muito rápido, né? Uhum. Tipo, a gente está tendo essa conversa, amanhã tem uma coisa nova. Sim. Né? Literalmente, acontece isso, né? Tem até um professor que faz estudos, né? O Ricardo. Ele faz estudos sobre velocidade de mudanças em tráfego, por exemplo. Tráfego pago, mídia paga e mídia orgânica. Todo dia existe atualização. Ele fala, todo dia a gente pode ter uma média de 5 a 20, 30, 50 atualizações que são relevantes para o mercado. E tudo bem, isso é uma ponta do iceberg, mas se a gente pega tudo que vocês operam, é muito volátil. Como é que você faz para conseguir estar, cara, na crista da onda em todos esses momentos? Assim? Qual é o segredo para a gente conseguir continuar entregando uma proposição de valor boa para o cliente em meio a um cenário que é absurdamente volátil?
Cara, essa é a pergunta do milhão. Total. Assim, primeiro, talvez não vai. Você não vai estar na crista da onda em tudo. Boa. Não vai. Assim, ótima resposta, inclusive. se você se propõe a fazer isso, puta, de duas uma, ou você está enganando alguém, né? Ou você está se iludindo. Né? Uma das duas coisas estão acontecendo. Você não vai estar na crista da onda sempre. E aí você precisa saber priorizar e entender se essas suas prioridades estão indo na linha que você quer. Se você não está indo na linha que você quer, você tem que shiftar, né? Metodologia ágil one-on-one, né? Não tem muito... No mundo volátil... Inclusive, a analogia é a seguinte, né? Quando você tem as metodologias tradicionais, né? Você vai de A a B, você traça uma reta, o menor caminho, né? Sim. Então, aí você planeja, se programa, compra suas coisas, tudo mais, né? Para chegar em B. O problema é que nesse contexto você não sabe onde é o B, né? O B você vai descobrir as you go, né? Então você vai, eu acho que ele está naquela direção, né? Então você vai um pouquinho para lá. Puta, ele está parecendo um pouco mais. Aí você vai mudando o tempo inteiro. Então, para você sempre estar na crista da onda, você precisa estar tentando e testando coisas novas e vendo aquilo que tem fit com a sua organização e seus clientes, e aí dá uma focada um pouco maior nesse negócio, né? Eu acho que é um pouco dessa resposta, não sei se... Não, total. Eu acho que é bom ouvir isso, até para os CEOs também, todos os empreendedores que estão escutando a gente, escutarem isso, que, cara, não dá, né? Não dá, é muito volátil. Eu acho que o que pode transformar uma empresa em realmente uma empresa que está surfando essa revolução digital na verdade, a vontade de querer surfar. Né? Exato. Porque querer estar na crista é muito difícil, mas você precisa ter vontade para chegar lá, né? Porque se não tiver vontade, cara, você toma caixote mesmo. Não tem como ficar ali na maré mansa. Não tem maré mansa, né? Você tem que realmente estar nadando e tentando continuar na onda, porque senão ela te pega. E falando ainda mais sobre algumas coisas que eu vejo na Dentsu, é que vocês são uma empresa, cara, não sei quantos anos tem a Dentsu? 112. 112 anos, ou seja, uma empresa centenária que faz o que faz há, cara, centenas de anos. Isso é muito louco, né? Assim, eu inclusive te pergunto o peso disso aí para você, Thiago, porque deve ser tranquilo, fácil. Assim, isso não me preocupa muito, não. Me preocupa o futuro, né? O passado já foi, tá lá. Agora, como é que a gente mantém esse negócio para dos 112 virarem 224, né? Acho que esse é o meu mindset. E como é que eles fizeram isso, né? Eles, porque eu ainda não estava dentro do grupo, né? Claro. Eu vim recente. Eu acho que é um pouco desse movimento da Dentsu de estar sempre se reinventando, testando coisas novas e fazendo, que fez com que ela durasse tantos anos e, putz, tem um futuro brilhante para frente. Legal. E falando sobre justamente esse momento, né, da Dentsu, que é uma empresa com 122 anos. Centenária, literalmente. Centenária. Cara, eu imagino que vocês passaram por vários hiatos, né? É difícil uma empresa, cara, não se reinventar, como você falou. Hoje, a Dentsu, ela tem alguma questão... Eu acho que a pergunta é... Vocês passaram por vários hiatos e eu tenho certeza que esses hiatos fizeram vocês aprenderem muita coisa. A Dentsu hoje, ela tem algum tipo de guideline para você? Existe alguma base de conhecimento que você possa compartilhar para conseguir passar esses vales? Porque eu acho que o grande aprendizado que eu acho que você pode falar com a gente é como é que empresas passam por esses momentos e continuam gigantes como vocês, sabe? Acho que a primeira coisa aqui... Não, mas acho que acho que eu tenho pelo menos um ponto de vista sobre isso. Primeira coisa, você precisa controlar muito bem suas finanças, né? Então você precisa saber que você nem sempre vai crescer e você nem sempre vai ter dinheiro e você nem sempre vai estar ali no topo, que é um pouco do que você falou.
Então você precisa se preparar para esses momentos de crise, que eles são inevitáveis, né? Se você pega, por exemplo, o Brasil ou a própria América Latina, a América Latina é uma montanha-russa. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Inclusive, a gente está muito mais preparado para momentos de crise do que nossos amigos americanos ou europeus, que eles têm uma linha de crescimento mais estável. Flat, mais né? Juros, eles vão crescendo, não devagar, né? Mas eles vão sempre um pouco tendendo assim. A gente é sempre ups and downs, o tempo inteiro. Né? Então, a forma com que a gente enxerga o negócio aqui na América Latina, ela é mais se preparar para esses momentos de crise. Então, você não investe tudo que você pode investir, porque você tem que guardar um pouquinho para esses momentos de crise. Então, esse é um dos pontos de vista. Você fala alguma coisa? Não, eu concordo. E eu até estava conversando, que bom que você tocou nesse assunto sobre finanças, porque tem um cliente nosso que é americano e ele tem dificuldade de ver isso, sabe? Uhum. Tem dificuldade. É uma economia muito estável, né? É. Você vê, a taxa de juros deles cresceu 4%. Mano, 4% pra gente é piece of cake, vai. É tranquilo, O que né? é 4% pra gente? Cresceu 4%. Ah, tranquilo, vida que segue. O vambora. cara lá, Desespera. louco, desespera por 4% a mais de taxa de juros. A gente vai, mano, a gente vai de 14 a 6 e assim, né? sobe. Acabou. E quando você piscou, aumentou 0,25 e 0,5 e vai embora. E quando você vê 14% de taxa de juros. E é isso, e o game é esse. E dólar a 5. Dólar a 5, depois a 4, depois a 6, depois a 4, depois a 5. E fica nessa flutuação maluca. E você comentou uma questão que eu falo muito, e é difícil, principalmente para um momento onde a gente está de empresas que receberam aportes e basicamente torraram grana e todo mundo fala, cara, você tá em cash burn mesmo e vai na fé que é fundo. Assim, vai fundo. Cara, você tá no Brasil. Né? E é legal você falar sobre saving, né? Cara, você pode investir 2, cara, você tá no Brasil, entende ali a tua dinâmica de risco, né? A tua tabela de riscos. Você pega, por exemplo, um exemplo. Quando eu estava na RAP, em um ano, a gente teve 3 ciclos, porque lá assim, como toda startup, tem dinheiro, é o cash burn. Gasta para crescer, né? Porque você precisa crescer. A startup, ela é... Pela sua natureza, ela não necessariamente precisa ser profitable no início. Né? A maioria delas não é. Né? Então, mas você é visto pelo quanto você tem de capacidade de crescer, dado um determinado do volume de dinheiro. Né? Então, você tem que crescer. Foram 3 ciclos de cresce, enxuga, em um ano e pouquinho. Né? Tinha um aporte, gasta, cresce. Aí acabou. Corta. Dinheiro de novo, cresce de novo. Então, em um curto espaço de tempo, essa flutuação ela existiu aqui no Brasil. Então, você ter um bom controle financeiro, uma saludabilidade financeira é importante. E você precisa saber os momentos de investir também. Né? Quando você tem um mercado que flutua muito, você não vai investir no alto, né? Você tem que investir em baixo. Né? Conceito de mercado de ações. Né? Sim. O mercado, você está em crise, é o momento de você ir lá e comprar uma empresa, é o momento de você ir lá e fazer um aporte numa área, os recursos vão estar mais baratos, né? Você consegue trazer mais recursos por menos valor, e aí você tem que investir para se preparar para o momento de crescimento. E aí quando você estiver no momento de crescimento, aí você precisa começar a ponderar para ver quanto você continua investindo, quanto você começa a segurar, para você esperar a maturidade desse seu negócio. Né? Então eu acho que é um pouco dessa ideia. Não sei se faz sentido. Faz sim. Eu acho que finances eu acho que é um ciclo interessante. Acho que também uma coisa que quem está de fora consegue ver também é que a Dentsu acaba também olhando muito para transformação constante, sabe? Eu acho que a habilidade que quem está de fora acaba vendo é a habilidade de você conseguir realmente querer fazer diferente. E a gente vê por coisas pequenas como coisas grandes, coisas pequenas como, sei lá, posicionamento, até coisas grandes como, cara, vamos fazer um crescimento inorgânico aqui, adquirir tal empresa. Vocês têm essa questão ali no drive de vocês, né? De olhar para o que está bom e falar, cara, se está bom, peraí, deixa eu ir lá, conferir
e trazer junto. Acho que isso é uma coisa legal. E até te pergunto, como é que funciona as suas estratégias orgânicas e inorgânicas de crescimento, sabe? Porque vocês são bons nisso. Sim, a gente cresceu muito... No passado, a gente cresceu muito por aquisição. Sim. Né? Então, estou pensando aqui como é que eu coloco. Mas você pega a própria Dentsu International, ela foi criada através de uma aquisição de um grande grupo, né? Do Aegis Media. E depois aqui no Brasil a gente fez várias compras também, né? A gente comprou várias empresas para montar o grupo Dentsu no Brasil. E então, normalmente a estratégia é compra e depois você ajusta, né? Porque quando você compra muitas empresas, você tem uma complexidade que você gera, você cria silos, né? Então, muito provavelmente, quando você compra, você tem processos de earn-out, você tem processos de pagamento dessa compra, que são muito vinculados à rentabilidade, em alguns casos crescimento, mas a maioria é rentabilidade. E aí, no final das contas, você tem esses silos, né? Você cria esses silos. Aí você tem que passar por um processo de reestruturação. Né? Esse processo de reestruturação, acho que a primeira coisa que você precisa fazer é unificar back-office, você precisa quebrar esses silos, né? Você precisa trocar algumas pessoas e fazer todo um movimento para você conseguir transformar isso numa máquina eficiente. Né? Porque quando você compra muita coisa, você acaba ficando ineficiente. Quando você tem várias agências separadas, você é ineficiente. Você tem uma agência de criação, ela vai ter, querendo ou não, um pouco do seu back-office ali. Tem uma agência de mídia, também vai ter o seu back-office. Se você junta esse negócio dentro de uma operação única, você tende a ser mais eficiente, você tende a colaborar mais, você tende a ter integração entre as suas áreas de forma mais natural. Né? Então, esse foi o movimento de aquisição e crescimento inorgânico. E aí, quando você termina de fazer esse movimento, você passa por um processo onde você tem que, depois que você passou por esse processo de reestruturação, focar no crescimento orgânico. Né? E focar no crescimento orgânico é muito focar nos seus clientes atuais. Né? É crescer dentro dos seus próprios clientes. Querendo ou não, o esforço que você precisa fazer para ganhar novos clientes sempre é muito mais alto do que você tem para crescer dentro dos clientes que você tem. Né? Então, esse é um pouco principalmente na linha isso vale para qualquer empresa de serviços. Né? Na Accenture é a mesma coisa. Você tem um win rate de novos clientes. Né? Se você pega esse win rate de novos clientes e tudo aquilo que você ofereceu para sua base, o que você ofereceu para sua base que você conseguiu crescer de forma orgânica é maior. Às vezes você não consegue crescer tanto em volume, uma conta nova pode trazer um aporte financeiro muito grande, mas se você somar tudo que você trouxe ou a quantidade que você trouxe do orgânico, às vezes sobrepõe aquilo que você tentou em proporção daquilo que você tentou e não conseguiu. Né? Então, depois desse momento de reestruturação, normalmente você foca em um crescimento orgânico. Né? E aí o crescimento orgânico é muito em cima dos seus próprios clientes, estruturar. E aí chega num momento onde todo relacionamento ele tem um ciclo. Né? Ele começa sempre a mil maravilhas. Né? Putz, casamento novo. Né? É festa todo final de semana, recebe os amigos. Depois de um tempo ele começa a entrar num marasmo e muitas vezes ele acaba. Né? Então, se você ficar só focado no crescimento orgânico, você vai ter um problema também. Orgânico, digo, dentro da sua própria base de clientes. Você vai precisar começar a olhar para fora. Então, e aí depois é o momento onde você começa a olhar para fora e você volta a olhar para aquisições. Porque a melhor forma de você conseguir clientes novos talvez seja um crescimento inorgânico que já vem com uma base de clientes. Né? Então é um pouco desse ciclo. Né? Você compra, organiza, cresce e aí começa a comprar de novo. Então é um pouco dessa ideia. Legal, cara. Ótima visão. Acho que foi importante. Falando também de crescimento orgânico agora. Quais são os principais canais de aquisição da Dentsu? Se tratando do ticket e também de empresas corporate, eu acredito que vocês acabam atuando muito forte em venda direta, né? Aquela venda que tem que ser one-to-one, né? Um para um mesmo.
porque envolve muito relacionamento, envolve muita customização, eu diria, de algumas questões. É difícil ter alguma coisa um pouco diferente disso, mas eu queria entender como é que funciona os seus canais de aquisição orgânica, como é que você trabalha eles? Então, tem uma dentro do mercado de marketing você tem alguns grupos, né? Você tem os clientes gigantes, né? Aquelas clientes com investimento em casas de centenas de milhões ao ano. Você tem clientes médios, né? Que investem aí 50 milhões, um pouquinho menos, um pouquinho mais. E você tem aqueles clientes pequenos, né? Que investem, sei lá, 4 milhões, alguma coisa do gênero. E você tem o long tail, né? Que é todo mundo que tem alguma verba que hoje quer muito ir para o digital. Né? Não vai conseguir colocar um comercial na Globo, mas consegue fazer um post no Instagram. Né? Então, você tem toda essa amplitude de clientes. Qual que é a grande dificuldade que a gente tem hoje? Conseguir atender todos eles. Né? Então, porque, por exemplo, se você pega a Dentsu hoje é muito focada em clientes Tier 1, Tier 2. Né? Ou seja, clientes centenas e clientes até 100 milhões de reais de investimento. E esse é a creme de la creme. Todo mundo quer esses clientes. Então, a proposta que você faz para eles é muito customizada. E isso é muito sobre... O mercado de marketing nesse nível é muito de relacionamento. Então, você conhecer o CMO que está abrindo um pitch para você conseguir entrar e participar e mostrar credencial e assim por diante. E aí é muito customizado mesmo. Né? Essa é uma forma. A outra forma é através de jobs menores. Né? Então, você estar presente nesses clientes que têm uma verba de marketing grande com um pedacinho da operação, coisa pequena. Né? E está sempre ali, e crescendo até o momento em que abre-se um pitch, porque, como eu comentei, todo relacionamento tem o seu ciclo. Aí você começa a ir na linha pô, deixa eu participar desse pitch, né? Ou deixa eu testar essa campanha para você, eu faço essa campanha para você. Então, é muito de relacionamento. Né? Esses clientes grandes é muito nisso. E, obviamente, tem os clientes globais. Né? Os clientes globais que fecham acordos globais, principalmente porque o investimento de mídia é muito grande no mundo inteiro. E aí ele fala, pô, no Brasil por mais que nossa moeda não tenha uma representatividade muito grande, é um mercado muito expressivo. Né? E é um mercado importante para qualquer empresa grande que existe. Então, existem esses acordos globais que incluem Brasil. Né? Então, tem muito disso. E tem alguns acordos globais que o Brasil tem aquela síndrome do ser diferente. Né? É o único país que fala português na América do Sul, acha que é a nova economia do mundo, acha que tem um futuro, acha que é diferente, né? E às vezes ele opta por não entrar dentro desses acordos globais e existe muita pressão dos times de marketing para fazer essa separação, né? Para tratar esse negócio como sendo um negócio diferente. Um pouquinho de geopolítica corporativa nesse caso. Então tem essa camada. Aí tem uma camada do meio que ela são clientes que acham que tem uma quantidade de dinheiro expressiva, milhões de reais de investimento, mas que no final ninguém olha muito para eles. Né? E eles esperam um nível de entrega que você tem para esses grandes, mas ele não tem o mesmo investimento. E muitas vezes não está disposto a pagar um FII para você ter um nível de atendimento, porque esse FII vai ser comparável com o que você investe em mídia. Então, às vezes, não faz muito sentido. Esse é a camada que é mais difícil de você manter. Né? E é mais difícil de você ganhar. Porque quando você aparece com um FII ou você aparece com um FII ou aparece com um FII alto ou uma comissão alta, é mais difícil da gente ganhar. Então, aí entram, por exemplo, aquelas agências menores que estão começando, já não são tão pequenas e conseguem atender esse tipo de cliente melhor. E aí, por último, o long tail, que é muito no digital. Né? Então, você tem algumas empresas que estão focando muito em fazer autosserviço. Né? Como é que você deixa o cara lá, ele simplesmente diz o que ele quer, passa o cartão de crédito, ou faz um Pix, ou paga um boleto, e você faz para ele a mídia. Faz uma criaçãozinha aqui.
e implementa numa outra plataforma. Só que isso daí se você atender isso daí muito bem, e aí você precisa de uma tecnologia muito boa e de forma muito automática, porque você não pode ter uma pessoa atendendo cada cliente desses, né? Você consegue fazer muito dinheiro. Porque o long tail, em volume, ele é representativo, né? Principalmente se você é uma empresa que talvez seja menor. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é um pouco da visão. Então, nosso foco é realmente clientes grandes, médios, né? E aqueles pequenos que são ou estratégicos ou globais, né? Isso é importante porque às vezes a operação no Brasil é pequena, mas nos Estados Unidos é gigante, mas vem junto com essa história, a gente sim faz. O long tail a gente realmente não tem muito atendido e é alguma coisa que a gente tem discutido como fazer, mas ainda não entramos. E a grande maioria, como você falou, através dessa geopolítica corporativa, como você chamou, e também a dinâmica do relacionamento, porque você tem que estar próximo desse CMOs. Legal, cara. Queria te fazer, já chegando ao fim, mas antes dos finalmente, queria que você contasse, se pudesse, algum case interessante da Dentsu aí para a gente poder exemplificar um pouco de como é que é a entrega de valor de vocês, algum case, alguma campanha. Cara, tem vários. O do Subway, o Sub da Quebrada, ele nasceu de algumas conversas que tanto a gente quanto a própria Subway estava tendo de como a gente leva a comunicação e o sanduíche para um público mais carente, né? mais de periferia. E aí o William, que é o presidente da Subway no Brasil, coincidentemente a gente estava almoçando e ele estava conversando e ele me perguntou, falou, Thiago, como é que você vê? Eu estava falando um pouquinho da ideia de cocriação para ele, né? Que eu acredito muito nisso, que a cocriação ela permite que você tenha várias visões dentro de um mesmo contexto e saia dali com ideias melhores, né? Com ideias mais legais. Ele falou, putz, cara, eu estava pensando justamente em fazer isso. E aí eu acabei trocando ideia com ele, ele já tinha o projeto na cabeça, mas é um projeto que ele puxou com a Gerando Falcões que eles chamaram de Sub da Quebrada, né? A gente participou na criação de todo o contexto, do naming, de tudo isso a gente participou junto com eles, inclusive a campanha toda é nossa também. Mas a ideia é fazer um sanduíche que foi feito pela quebrada para a quebrada, né? Então não é um produto que foi feito por cientistas da NASA pensando em que o cara da quebrada quer, né? Eles chamaram o pessoal da quebrada, da Gerando Falcões, deram alguns cursos de culinária, tudo mais, né? E falaram, montem o seu sanduíche. E fizeram um teste para ver qual sanduíche eles gostavam mais. E fizeram um teste com o pessoal da quebrada. E aí saiu um, e aí a gente começou a fazer a comunicação em cima, né? Lançamos vídeo, comunicação. Cara, vendeu sanduíche pra caramba. Né? E acho que é um dos cases que representa um pouco do que a gente acredita de cocriar, né? Então, se você pensa aí, tinha Subway liderando esse negócio, o Will tá de parabéns, o Rodrigo também, que é o diretor de marketing lá. E o Gabriel, que ele vê todas as marcas da South Rock, né? O Gabriel. Boa. Então, eles estão de parabéns, porque foi uma super iniciativa e a gente embarcou nesse negócio também. A gente tem pessoas dentro do time que se colocaram dentro desse contexto todo e a campanha ficou fantástica. Pô, golaço, cara. Tem mais uma pra gente fechar? Mais um outro exemplo? Tenho mais um. Tem assim, Nissin, por exemplo, eu posso falar de Nissin. Manda. Nissin A história de Nissin é muito, muito legal, não sei se você conhece. Não. Tá. Nissin, ela tinha um problema, né? Ela era uma marca que foi muito icônica e aí ela começou a entrar num processo de esquecimento. Né? Não para mim, mas para vários públicos, mas exato. Beleza. Ela começou a entrar num processo de esquecimento e muito porque as pessoas que comiam Nissin, né, que comiam miojo, cresceram
né? E as pessoas novas acabaram não se engajando muito com a marca. Isso é um absurdo. Eu também acho. Que isso, Inclusive, cara? ontem eu estava comendo Cup Noodles, que é uma delícia também. Pô. Aí a gente começou um processo de como a gente faz o público mais novo também se engajar com esse negócio, com esse produto. E muito puxando para os gamers, muito puxando para o digital. E a gente tem uma pessoa do nosso time, né, que é o Kojiro-san. Ele é um japonês que a gente importou para o Brasil. Eu tenho dúvidas se ele é mais brasileiro ou mais japonês agora, depois de alguns anos aqui, uns 7 anos. Né? Mas ele trouxe um pouco dessa ideia de fazer coisas mais escrachadas, né? Para o contexto de comunicação. E colocou isso dentro da marca. Então ele chama de tosco. Né? Ele fala, se é tosco é bom, mas é um tosco com qualidade. Claro. Né? Então é alguma coisa meio maluca ali que você fala, putz, cara, assim, que coisa maluca, né? Que tosco. E no final das contas é um negócio que gera buzz. Então, por exemplo, hoje a gente investe mais em produção do que em mídia. Né? É mesmo? Assim, e gera muito buzz, e gera muita coisa. Então é um case fantástico. Kojiro, muito bom. Boa. Cara, desculpa. E agradecer o pessoal da Nissin pela confiança também, porque não é todo mundo que embarca num contexto desses. Né? Legal. Então... Depois eu até vou pedir, cara, para se tiver os links já deve estar disponibilizado na internet. Vou pedir pra galera deixar no descritivo do episódio. Anota aí então, ó, você que tá vendo, vai estar em algum lugar aqui as referências disso daí que a gente tá falando, tá? Que aí você acompanha melhor. Cara, papo super 10, queria te agradecer demais. Eu sempre peço para todo CEO que passa aqui dar uma dica final pro pessoal que tá escutando a gente e assistindo a gente. Então, a dica é, cara, se você pudesse dar um advisory, um conselho para o cara que tem uma empresa e que, cara, precisa fazer alguma coisa, precisa fazer uma nova campanha, precisa botar ela, cara, mais atual, precisa fazer meio Nissin, cara. Putz, minha empresa tá tradicional e eu preciso, cara, vir aqui e fazer alguma coisa diferente porque, cara, meu share of voice tá caindo e eu tenho que fazer alguma coisa, senão a gente sabe que as empresas morrem quando as marcas também morrem, né? Que dica você daria para esse cara que precisa se reinventar em termos de publicidade, campanha, marca? Acho que pode ser mais de uma? Pode ser um... Não, pode ser mais de uma. E cabeça de engenheiro é uma desgraça, né? Vem tac, né? Não, pode ser mais de uma, tá liberado. Tem um processo. Eu acho que a primeira delas é conheça muito bem seu consumidor. Saiba para quem que você está vendendo o seu produto, né? Ou serviço, ou o que for. Entenda por que ele compra aquele seu produto, por que ele usa aquele seu serviço. Né? E tenta desenhar o seu produto de acordo com a melhor forma de você resolver aquela necessidade. Depois, o segundo ponto é um pouco do que você falou. Arrisca. Né? Arrisca. Dá uma pesada de mão aqui e ali para ver se alguma dessas cola. Né? É aquele tal negócio. Né? Se você tem 5 balas de canhão para acertar o alvo. Se você atirar 5, você errou. Né? Se você errar o alvo, já era. Então é melhor você pegar uma pistola, dar os tiros, pum, esse aqui acertou. Aí você pega, mira o seu canhão e aí você tenta com as balas grandes. Né? É um pouco dessa ideia. Então tenta, vai testando e aquilo que você acha que vai dar tração, você segue. Eu acho que é um pouco disso. E sempre muito atento no que o mercado, no seu consumidor está dizendo. Eu acho que seria essa a dica geral. E isso aplica não só para marketing, mas meio que para tudo, né? Boa. Cara, Thiago, muito obrigado. Para finalizar, eu queria te dar um presente, que é a camiseta da Minimal Club, cara. Oh, boa. A Minimal é uma empresa que, patrocina a gente e eu sempre falo que eu também sou investidor, então tem os dois lados aí. Que é uma empresa de moda masculina focada em, cara, moda minimalista, o Quiet Luxury que
todo mundo fala agora. Espero que você goste. Pode abrir, fica à vontade. Essa daí com certeza é a camiseta preta básica que, putz, dá pra todo dia. Cara, a Karina vai adorar, cara. Olha só. Aí, Karina, consegui. Viu? Valeu, muito feito obrigado. de algodão Pima, super top. Inclusive, é um ótimo case de marketing, cara, porque eles cresceram através de 2 campanhas. A primeira, que é a do... Cara, nem sei como é que chama a campanha agora, mas ele basicamente virou um doutor parecendo um Fred Mercury e fez uma análise das camisetas do mercado. Puta, eu vi esse viu? negócio, cara. Ficou foda, muito legal, cara. É. É muito legal. É muito legal mesmo, cara. E depois teve outro que é a cueca com o... Como é que era? Com o Jorge, que é o pinto. É o pinto dele, é um pinto de borracha. Ele fala, oi, eu queria falar sobre o Jorge. Esse é meu pinto. Aí ele mostra um pinto de borracha. E o Jorge adora ficar na cueca minimal e tal. Cara, é sensacional. Eu não sei se é Jorge, mas também vou botar o link aí pra vocês verem. Tosco com qualidade. Tosco com qualidade. É. Vai muito nessa. E pra você que tá escutando e assistindo a gente, Papo de Seu 15% de desconto na Minimum. Aproveita e curte. Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Quer deixar as redes sociais aí pra galera te seguir? É da Dentsu ou Segue a sua? a Dentsu Creative no Instagram. E show. Boa. As minhas vocês já sabem, Dario_Pérez no Instagram, LinkedIn também estamos aí, Papo de CEO. E você que está escutando, ouvindo a gente, curte o podcast, meu amigo. Porque a gente tem zilhões de listenings e o cara não curte. Então curte isso aí, dá o rating, por favor, porque, cara, você já tá vendo isso, você tá gostando, você tá escutando até o final, ou seja, meu muito obrigado, mas por favor, dá o like aí, a gente agradece. Tá bom? Thiago, mais uma vez, tamo junto, até a próxima. Vocês não percam o próximo episódio que vai ser foda e até a próxima.